A paz do Senhor, amados, tudo bem? Que Deus abençoe nossa quinta-feira, seja rica de bênçãos, cheia de vitórias sobre a nossa vida. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, que está em Lucas capítulo 9, do verso 46 a seguir. Vamos à leitura? E suscitou entre eles uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do seu coração, tomou o menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: Qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo será o maior. E respondendo João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios, lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro: Segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixe os mortos os enterrar, os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Olha que passagem maravilhosa essa que Jesus nos ensina nesse trecho do livro de Lucas, no capítulo 9. Irmãos, é bem certo que muitas coisas têm acontecido na obra de Deus e as pessoas não têm ficado atento ao que tem que ser feito. Nós vamos ver que as pessoas dentro das igrejas começam a disputar por alguma coisa e querer ser maior que a outra. A gente vai ver no livro lá de Lucas, no capítulo 46, perguntando quem era o maior. E aí Jesus olha e fala: olha, o maior é igual esse menino aqui, né? Se for igual esse menino, se for o menor, esse vai ser o maior. Só que as pessoas não conseguem muito entender o propósito de uma mensagem como essa. Porque nós vemos que a igreja, ela começou a se rotular. Por exemplo, o que você é? Eu sou pastor. Qual é a diferença de um pastor para um membro? Eu vou fazer uma analogia contra a nossa sociedade. Qual é a diferença do pai para um filho? O filho também é uma pessoa como o pai, mas a grande diferença está em que o filho, além de ter que obedecer ao pai, tem que seguir os propósitos que o pai ordenou, certo? Certo. E qual a responsabilidade do pai? A responsabilidade do pai é pelo filho, pela família e pela vida dele. Então você ter um cargo na igreja
só mostra que você tem mais responsabilidade. E aí Jesus Cristo vem e traz aquela mensagem: quanto mais é dado, mais é cobrado. Olha só que coisa interessante. Sabe qual a diferença, irmão, de um pastor para um membro? Nenhuma. A responsabilidade do pastor é maior, porque ele tem que zelar pela alma dele, pela alma da família dele, se ele for casado. E lembre-se bem que um pastor tem que ser um homem casado e bem casado. Tem que ser pai de sua família, cuidar da sua família, zelar pela sua família. Está lá nos dons que Paulo descreveu, né, para os pastores. E ele tem que zelar da alma da igreja. Olha só que coisa interessante. E aí a gente quer ser o maior. Ah, você é o quê? Eu sou missionário. Irmão, não tem vantagem nenhuma. A diferença de quem faz a obra para quem não faz é a mesma. Para Deus não tem acepção, porque você é pastor, você não vai ter prevalência lá em cima no reino, não, irmão. Você não vai ser o mais honrado, não, irmão. O dom, a salvação e o galardão, ele é gratuito para que justamente ninguém se vanglorie de nada. A Bíblia não fala que não é pelas obras que nós vamos ser salvos. É mediante a fé. E aí a gente vai prosseguindo o texto aqui, e aí a gente vai ver que Jesus Cristo, chegando à cidade de Samaritanos, ele é expulso de lá, porque ele estava indo para Jerusalém. É justamente essa que é a questão. Quando a gente começa a caminhar e trilhar os caminhos de Deus, muitas das vezes as pessoas não nos recebem bem. Sabe por quê, irmão? Porque vão falar: o fulano só fala de Deus, tudo agora é Deus. Mas se você começa a viver Deus, o que você vai fazer? Falar o quê? De quem? Paulo, na sua caminhada, fala: olha, viver para mim é Cristo. Viver para quem serve a Deus é Deus. Eu vi uma passagem na internet, o rapaz falando: o meu sócio é Deus. Então ele abriu um negócio, mas o sócio principal dele é Deus. Então, se Deus não tiver no negócio, irmão, não adianta. E aí nessa mesma passagem vai andando, e aí os apóstolos começam a querer se achar. Esse é o grande problema que a igreja enfrenta. Ela começa a se achar muito importante. Mais importante que Cristo. E aí vem um discípulo, o nome dele é João, e começa a repreender um rapaz que acreditava em Jesus e estava expulsando um demônio. E ele fala: olha, senhor, a gente repreendeu ele porque ele não te segue. Porque ele não é o seu discípulo como nós somos. Ou aquela analogia que a gente pode fazer: porque você não é da minha igreja. Porque tem muito disso, né? Só a igreja tal salva, só a igreja tal liberta, só a igreja tal que faz a obra. Mentira, irmão. Quem faz a obra é Jesus. E aí, Jesus olha para ele: olha, não faça isso. Quem não é contra nós é a favor de nós. Então não faça isso. Se uma pessoa crê em Jesus e está disposto a servir a Jesus, mesmo que não esteja na tua igreja, não é motivo de você querer acabar com a vida dessa pessoa porque ela não segue a sua igreja, os preceitos que a sua igreja colocou como verdade, sendo que a verdade, eu falei aqui no dia de ontem, é só Jesus. E aí a gente vai prosseguindo no texto, nós vamos ver o preço do discipulado. Um discípulo falou: olha, senhor, eu quero te seguir, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai que morreu, um falecido meu lá. Jesus Cristo olha para ele e fala: olha, meu querido, deixem que os mortos enterrem seus mortos, vem e me segue. A sua parte não é falar para morto, a sua parte é me seguir, anunciar a minha palavra, anunciar o meu evangelho. E o outro falou: olha, senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu só ir lá em casa, me despedir da minha família. Jesus Cristo falou: olha, ninguém que colocou a mão no arado, olhe para trás, eu tenho prazer.
Uma vez, querido, isso eu aprendi há muito tempo atrás. Uma vez que você conheceu a Cristo, não adianta você voltar para trás, não tem mais como. Sabe por quê, irmão? Porque você é impactado pelo sangue de Cristo. Você é impactado pelo amor de Cristo. Você é impactado por aquilo que Cristo é. Olhe bem você, meu querido, que por algumas vezes se desviou do caminho. Quantas vezes você se sentiu bem fora? Porque o prazer que o mundo traz pra gente é só um prazer momentâneo. Isso eu falo direto. Fumar um cigarro é um prazer momentâneo. Beber uma bebida, ficar cheio de droga na cabeça é momentâneo, irmão. Quando você vira o outro dia, você tá com ressaca, você tá dependente da droga, você tá sentindo mal por causa do cigarro, a bebida tá te deixando seco, com ressaca. Ressaca nada mais é que ressecou o corpo. As drogas, ela traz um viés de prazer enganoso, porque é só momentâneo. Passou o efeito da droga, o que você faz? Você vai atrás de outra droga maior, mais potente. Então, amado, você achar que servir a Cristo é viver o que o mundo tem a ofertar, você está enganado. Servir a Cristo é abrir mão de tudo em prol dele. Entenda bem. Eu não estou aqui falando que você não tem que trabalhar para trazer o sustento da tua família. Eu não estou falando aqui que você tem que renegar a sua família para que você sirva a Cristo. Mas o principal da nossa vida nunca vai ser nada deste mundo. Sempre vai ser Cristo o principal. Quem quiser vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz e segue. Servir a Cristo está em tirar a nossa vontade para que a vontade dele cresça. Servir a Cristo está em deixar os nossos interesses, muitas das vezes, de lado, para que os interesses do reino se prevaleçam. Eu vivo isso dia após dia e tenho vivido isso. Muitas das vezes quero fazer algo e Cristo fala, não vai, não faz, eu não tenho prazer nisso. Sirva a Cristo em verdade, irmão, em espírito, de coração aberto, querendo verdadeiramente o prazer da salvação. As pessoas perderam esse prazer porque elas não acreditam mais na volta de Cristo. Mas Ele está voltando. Eu tenho essa mensagem para você. Ele está voltando. Preste atenção nos sinais. Guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, peste, fome. Tudo isso está acontecendo ou não? Maremoto, terremoto. As pessoas estão cada vez mais ambiciosas. Mas não é uma ambição de querer o melhor, é uma ambição de querer passar por cima de tudo para conquistar o que ele quer. Olha a depravação que o mundo chegou, irmão. As pessoas querem trocar a verdade de Deus pela mentira dos homens. Pense nisso, amado. Servir a Deus está além da nossa vontade. A vontade é dele. Eu desejo a todos uma ótima quinta-feira. Que o Senhor lhe abençoe grandemente, com toda sorte de vitória. E que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Amém, amados? Fica na paz do Senhor, que Jesus lhe abençoe. Amém.